Hoje tem filme de herói. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai bater um papo sobre aquele filme que abriu a porteira na retomada dos heróis no cinema lá nos anos 2000 e que introduziu os mutantes mais famosos dos quadrinhos pro grande público. O filme que eu tô falando é X-Men. Pra quem não sabe nada sobre mutantes, X-Men apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1963 e foi criado pelo Stan Lee e o Jack Kirby. A história em torno dos X-Men e dos poderes mutantes que eles têm nada mais é que uma alegoria para falar sobre minorias e todo o preconceito que elas sofrem dentro da sociedade. Assunto inclusive que tem muito chão ainda para ser discutido, né? E ó, não sou eu que tô falando, hein? The X-Men, in doing them, I was trying to create some sort of a metaphor for racial prejudice and bigotry. I mean, here are people who are hated and hounded and harassed simply because they're different. And they're people who want to live a normal life, they want to help us, and yet we don't let them. Bom, mas antes da gente mergulhar aí nas roupas de couro, nos escândalos e nas curiosidades de bastidores, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que vem por aí. Se no final do vídeo você gostar, deixa o seu like e me conta. Você já conhecia X-Men? Você viu o filme? Qual é o seu filme preferido da franquia? Você gosta dessa franquia? Qual você acha que vai ser o destino dos X-Men nos cinemas a partir de agora? Me conta tudo aí nos comentários pra gente conversar, beleza? Antes de ser aquilo que a gente viu na tela e levar 296 milhões de dólares em arrecadação em todo o mundo, X-Men poderia ter tido um destino bem diferente. O interesse em levar os mutantes pras telonas vem desde a década de 80, quando o Superman reinava aí sozinho nas telonas. O primeiro roteiro para um filme de X-Men foi escrito em 1984. Ele foi escrito pelo Gerry Conway e pelo Roy Thomas, e teria como personagens centrais o Xavier antes da cadeira de rodas, o Ciclope, a Tempestade, o Wolverine, a Kitty Pryde e o Colossus. Esse time e mais alguns outros mutantes lutariam contra uma iniciativa chamada Proteus. A história de bastidor conta que o Stan Lee e o Chris Claremont levaram a ideia para o James Cameron. Eles queriam que ele fosse o produtor e a então esposa dele, a Catherine Bigelow, dirigisse a produção. Inicialmente eles queriam o Bob Hoskins lá de Uma Cilada para Roger Rabbit no papel do Wolverine e a Angela Bassett como Tempestade. Além disso a gente ia ter aí o Michael Biehn como Ciclope e o Christopher Lee como Magneto. No caso da Angela, um fato interessante é que ela não virou a Tempestade, como a gente pôde ver, mas anos depois ela se tornou um outro personagem relacionado ao Pantera Negra. Ela foi a Rainha Ramonda, que é a mãe do Pantera Negra. E pra quem não sabe, nos quadrinhos a Tempestade já foi casada com o T'Challa, tá? Bom, voltando às negociações, o James Cameron ouviu o que eles tinham a dizer, mas recusou o projeto, porque o interesse dele era em levar pras telonas um filme do Homem-Aranha. E esse projeto, anos depois, veio a acontecer de uma maneira bem diferente do programado, mas com o Tobey Maguire. E já que a gente falou de Homem-Aranha, tem uma pegadinha de bastidor envolvendo o personagem. O Bryan Singer colocou um dublê vestido de aranha para invadir uma cena da Jean, do Ciclope e da Tempestade. B-Mark. Wait! I am completely in the wrong movie. I am so sorry. Esse material que a gente viu agora, ele pode ser conferido só nos extras do primeiro DVD. A versão 1.5, que saiu posteriormente, ela não tem esse extra. Sem o apoio do James Cameron e mal das pernas, a produtora que tinha os direitos de X-Men acabou perdendo. Esses direitos foram pro mercado e caíram nas mãos da Fox. Isso aconteceu em 1994 e foi a partir daí o pontapé inicial para aquela produção que a gente veio a ver lá nos anos 2000. Foi nesse mesmo ano que a Lauren Schuler Donner começou a trabalhar os X-Men com a Fox. Em paralelo, a carreira do Bryan Singer estava começando a decolar. O filme de estreia dele, o Linha Direta, foi premiado em Sundance, e em 1995 ele tinha chamado a atenção mais uma vez por ter dirigido Os Suspeitos e levado 2 Oscars. Em alta, o Bryan Singer acabou sendo a aposta óbvia do estúdio, mas inicialmente ele recusou dirigir um filme de super-heróis, porque ele achou que talvez fosse raso demais para ele. Só que ele tinha um produtor, o Di Santo, que era fanático em X-Men, e o cara acabou convencendo ele a olhar com calma. Então, depois de ler alguns quadrinhos
quadrinhos dos X-Men e assistir todos os episódios daquela série maravilhosa, clássica de 1992, ele acabou topando. Com a lição de casa feita, o Bryan Singer foi incorporado então ao filme em julho de 1996. Além dele, outros diretores também foram sondados. Só para vocês terem uma ideia, o Tim Burton e o Robert Rodrigues foram duas opções. Imagina só como teria sido X-Men na mão desses dois diretores. Pois é, mas isso também não quer dizer que a produção do jeito que ela foi feita também não tenha acontecido uma série de coisas bem estranhas e bem fora do comum. E para começar, a coisa mais absurda é que o Michael Jackson queria ser o Professor Xavier. Segundo uma matéria do Hollywood Reporter, que eu vou deixar aqui na descrição, quando a produtora escutou a ideia do Michael Jackson, ela perguntou para ele se ele sabia que o Professor Xavier era um homem mais velho e branco. Ele respondeu, sim, eu posso usar a maquiagem. Para fazer essa prospecção, Michael Jackson levou um curta que ele fez de 1997 chamado Ghosts. Eu vou deixar ele completo também na descrição. Nesse curta, ele interpreta um homem de mais ou menos 60 anos e branco, graças à maquiagem. Então, quem quiser conferir como seria essa versão estranha aí do Michael Jackson, é só dar uma olhada lá. Além dele, outros famosos também tentaram aí sua pontinha em X-Men. O Shaquille O'Neal foi uma das pessoas que tentou um papel, e a Janet Jackson, que seria aí uma possível Tempestade. Você quer mais coisa estranha? A Mariah Carey chegou a fazer campanha para ver se conseguia entrar no filme. Difícil acreditar, né? Você já imaginou Michael Jackson, Professor Xavier e Mariah Carey, Tempestade? Eu não consigo. Uma coisa muito louca sobre essa produção é que à medida que o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais loucas e muito piores. Até que o roteiro chegasse na versão final que a gente viu, ele passou pelas mãos de várias pessoas. Começou lá em agosto de 1996 com o Ed Solomon. Depois que ele apresentou 2 rascunhos, o material passou para o John Logan. E depois chegou o James Chamos para dar mais corpo para os personagens. Até aí, tudo indo muito bem. No paralelo, Bryan Singer começou a rodar O Aprendiz lá em 1997, enquanto essa parte de pré-produção estava rodando. 2 meses depois, 2 garotos, um de 14 e um de 17 anos, entraram com um processo alegando que foram obrigados a ficar pelados em cena. Separadamente, outros 2 atores também entraram com processos parecidos, e um deles chega até a dizer que foi ameaçado caso ele não fizesse as cenas. O Bryan Singer foi um dos vários nomes citados nesses processos que acabou não dando em nada. Na verdade, eles fizeram acordos de confidencialidade, aí desembolsaram uma grana e fim de papo. Mas guarda isso. Zero respingo na reputação dele. Lá em 1998, ele recebeu o sinal verde em um orçamento de 75 milhões de dólares para colocar X-Men em ação. Nesse contrato, o Christopher McQuarrie, que era um parceiro recorrente dele, tinha que reescrever o roteiro em 3 semanas. Como ele não conseguiu respeitar o prazo, o contrato dele foi suspenso e o início das filmagens foi adiado. Toca o Bryan Singer e o de Santo correrem atrás para finalizar esse roteiro e conseguir a luz verde novamente. Nessa fase a gente tem um nome bem conhecido hoje em dia envolvido, o Joss Whedon. Ele já era famoso nos bastidores por dar um up em vários roteiros e entrou no projeto para dar a contribuição dele. Só que o problema é que ele e o Bryan Singer tinham visões completamente diferentes daquele projeto. Na história do Whedon a gente ia ter a Sala do Perigo e Nova York transformada num santuário mutante pelo Magneto. Além disso, a gente ia ter várias referências à cultura pop e um romance entre a Tempestade e o Wolverine. No final da história dele, a Jean viraria a Fênix Negra e a gente abriria o começo do arco para o próximo filme. A abordagem dele também ia ser bem mais leve, com várias pegadas mais próximas do humor. No final das contas, o roteiro dele foi totalmente rejeitado, exceto por 2 frases. Uma delas é a pior de todas do filme, que foi pro ar, que é na luta da Tempestade contra o Groxo. Do you know what happens to a toad when it's struck by lightning? The same thing that happens to everything else. E aqui tem uma curiosidade, viu? Esse é o único filme que a Halle Berry aparece como Tempestade que ela tem o sotaque keniano. Depois ela acabou abandonando esse sotaque e usando dela mesmo americano. Ironicamente, alguns anos depois, o arco dos quadrinhos The Gifted dos X-Men foi usado como referência principal pro 3º filme da franquia. E ele também veio a escrever e dirigir anos depois o primeiro filme dos Vingadores. No final, quem levou o crédito sozinho pelo roteiro foi o David Hayter, um assistente do Bryan Singer, que era responsável basicamente por atender os telefones da produção e que foi inserido aí meio por debaixo dos panos. E eu nem preciso dizer que isso gerou a maior confusão, né? Não que ele não mereça os créditos pelo filme, acontece que ele não fez sozinho. Só que como ele era muito fã dos X-Men e ele tinha esse acesso ao diretor, as coisas acabaram acontecendo aí de um jeito meio escuso. O Bryan Singer foi aos poucos inserindo ele nas reuniões de roteiro e ele tinha uma missão: anotar e ficar quieto. Só que com o tempo um dos produtores acabou sacando o papel dele
dele ali e acabou escalando isso para evitar alguns problemas jurídicos futuros. Com esse cenário estabelecido, o Peter Rice, que era um dos executivos, ligou para ele e ofereceu $35 mil e disse para ele: agradeça que isso aí tá mais que bem pago para você. E aí 28 versões depois, a gente chegou no resultado que a gente viu nas telas. E até lá, muita polêmica rolou. Só que antes da gente entrar no assunto de polêmicas e na trajetória do Bryan Singer, vamos dar uma olhadinha no elenco primeiro, beleza? O primeiro mutante a ser escalado foi o Professor Xavier. O Patrick Stewart nem conhecia nada sobre X-Men. E toda vez que ele escutava falar sobre X-Men, ele imaginava que era alguma coisa relacionada a Arquivo X. Mesmo não sabendo de nada, os fãs já sabiam que ele tinha que ser o Professor Xavier. Ele era um dos favoritos dos fãs desde muito tempo, antes de começarem as gravações. Para que ele pudesse conhecer melhor sobre os X-Men, a produção mandou para ele uma caixa cheia de quadrinhos para ele estudar. E segundo ele, foi o melhor estudo, a melhor preparação para um papel que ele já tinha feito na vida. Just before we started production, the studio shipped me a crate of comic books. I must say, it's the most fun research I've ever had to do. O papel do Magneto também foi outro que foi super rápido de ser definido. O Bryan Singer já tinha trabalhado recentemente com Ian McKellen no Aprendiz. Para ele era muito clara a alegoria em torno dos X-Men. Sobre a escalação do McKellen, tem uma curiosidade bem legal. Ele e o Patrick Stewart já se conheciam desde a década de 70. E aí essa conexão ajudou bastante na construção dos personagens. We had known one another in the RSC, had similar backgrounds, and I think there was a connection made between us, which had to do with history and trust and the background of the actors involved. Outra curiosidade muito legal sobre o Ian McKellen é que logo depois que ele aceitou fazer o Magneto, ele foi chamado para interpretar o Gandalf na série do Senhor dos Anéis. Inicialmente, por conta da agenda, ele teve que recusar o papel, mas depois de algumas negociações com o Bryan Singer, eles mexeram na agenda para que as gravações dele terminassem até dezembro de 1999 e ele pudesse começar os anos 2000 lá na Nova Zelândia gravando o Senhor dos Anéis. Ainda bem que deu certo, né? Pro papel de Wolverine, a opção ideal era o Russell Crowe, só que ele recusou, alegando que ele tinha feito um papel muito parecido no seu filme anterior, que foi o Gladiador. Para ele, o Maximus e o Wolverine tinham muitas semelhanças e ele queria fugir um pouco disso. Apesar de ter recusado o papel, ele indicou um amigo dele, um outro ator meio desconhecido ainda, chamado Hugh Jackman. Só que mesmo com essa indicação, o Hugh Jackman não era a segunda opção do estúdio. Ele inclusive foi escalado de última hora e entrou com um filme meio rodando já. O Wolverine escalado pro filme foi o Dougray Scott, só que ele estava gravando Missão Impossível nessa mesma época. O destino acabou não colaborando muito com ele, e aí 2 eventos fizeram com que ele precisasse sair da produção de X-Men. O primeiro deles foi um atraso nas gravações de Missão Impossível 2, e o segundo foi um acidente de moto que ele sofreu e machucou o ombro. Então, como Missão Impossível voltou num ritmo mais lento, ele acabou dando um overlap aí em cima de X-Men e ele precisou tomar uma decisão, que foi a de ficar no filme que ele já estava terminando. E só por curiosidade aí, outros atores que poderiam ter feito o Wolverine foram o Mel Gibson, o Aaron Eckhart, o Van Damme, o Viggo Mortensen e o Edward Norton. Só pra vocês terem uma ideia, um gostinho de como poderia ter sido. E se hoje em dia a gente não consegue imaginar outro ator no papel de Wolverine, fica sabendo aí que o Hugh Jackman passou vários perrengues até que ele se adaptasse ao personagem. Ele chegou até a receber feedback tanto do diretor quanto do estúdio sobre o desempenho dele inicial e chegou a correr um certo risco aí de ser demitido. Depois de 3 semanas de dedicação full time, ele acabou encontrando a veia do personagem e o resto é história. Não dá pra colocar 100% de culpa só no ator, né? Wolverine é um papel de extrema responsabilidade e ele sabia muito bem disso. Wolverine is a hero to many people. I mean, he's a real person, he's a real character, and in their imaginations, he is as close to their heart as a family member, you know. I've heard of people with tattoos of Wolverine. Se você assistir com atenção, você vai conseguir perceber algumas variações bem sutis na caracterização do personagem. Isso acontece porque ele entrou 19 dias depois das gravações já terem começado. Fora isso, durante as gravações ele também estava pegando forte aí na maromba para ver se dava uma ajustada no shape para ficar um Wolverine de responsabilidade. Para se preparar para o personagem, ele tinha 2 receitas. A primeira era assistir lutas do Mike Tyson dentro do trailer e a segunda era imitar lobos. Só que aí ele descobriu no meio das filmagens, graças ao Bryan Singer, que Wolverine não vem de lobo. Isso, aliás, é uma coisa que muita gente acredita, né? Só que Wolverine é um animal de verdade, que a gente conhece aqui no Brasil como glutão. Esse bichinho ele é mais típico na Europa e na América do Norte.
Tá vendo só como X-Men também é cultura? Uma vez definido o elenco, outras adaptações precisam ser feitas. Uma que deu bastante o que falar nos bastidores e muita piada foi a altura dos personagens. O James Marsden, que faz o Ciclope, ele não é nenhum pigmeu exatamente, né? Mas ele tem 1,78 m de altura, enquanto a Famke Janssen, que é a Jean, ela tem 1,82 m e o Wolverine tem 1,90 m. Tudo isso fez com que o nosso líder dos X-Men aí precisasse usar um sapatinho de plataforma para ficar na altura e maior que os seus colegas. E tem uma cena em especial que a gente consegue ver muito bem esse saltinho aí. Action. Tem uma outra situação, que é a cena onde eles filmaram lá na estação do trem, ele precisou ficar em cima de uma caixa de maçã durante a gravação. Isso acabou virando uma piada interna com direito até pegadinha pra ele. E falando de Ciclope, o James Marsden, ele recusou um papel lá em Alucinação de 2001 pra estar nesse filme. Bela escolha, hein? Mais sorte do que isso foi ter ganho suprimentos de óculos para a vida inteira da Oakley, já que ele tinha feito um personagem que usava acessórios dessa marca. Sobre os óculos do Ciclope, o nome dele é X-Metals e ele é uma variante de um óculos que vocês não vão acreditar, o Juliette. Então, antes de zoar os leques de Juliette agora, dá uma olhada que esse óculos era o Ciclope, hein? E antes da gente entrar pro time feminino, mais um personagem masculino aqui pra gente encerrar, o Dente de Sabre. Inicialmente, o Tyler Mane, que era um ex-lutador de luta livre, tinha sido contratado para ser um dublê do personagem. Só que no desenrolar do filme, o Bryan Singer gostou da atuação dele e acabou colocando ele pro elenco fixo. Um baita upgrade, hein? E não é só porque virou ator que os perrengues acabaram não, viu? Tanto ele, quanto a Halle Berry, quanto a Rebecca Romijn passaram por alguns perrengues aí com as lentes de contato. O caso dele foi o mais sério dos três, chegando ao ponto dele ficar totalmente cego por 24 horas devido ao uso excessivo dessas lentes. Naquela época, esse tipo de lente super coloridona não era muito popular e o material era meio duvidoso ainda. A primeira a pular fora dessa história de lente de contato foi a Halle Berry. Ela usou uma vez só e depois ela exigiu que os olhos da Tempestade fossem feitos via computação gráfica. No caso da Mística, a atriz foi mais persistente. Ela usou algumas vezes a lente de contato que deixava ela com 10% só da visão dela, por conta da opacidade. Agora, se você imagina que a lente de contato foi o maior dos problemas dela, não foi. Para chegar naquele resultado que a gente viu em tela, levava mais de 9 horas por dia só de produção, entre pintura e colagem de próteses. Insano. O negócio da tinta no corpo era tão invasivo, só para vocês terem uma ideia, que no último dia de gravação dela, ela levou uma garrafa de tequila para comemorar, eles beberam e durante uma gravação de cena de luta contra o Wolverine, ela acabou passando mal e vomitando no Hugh Jackman, só que o vômito saiu azul. E sobre o processo de caracterização da Mística, ao longo dos filmes ele foi melhorando e ficando mais ágil. No segundo filme, em vez de 9, o tempo caiu para 6 horas e quando a Jennifer Lawrence foi fazer a Mística, esse período já durava só 3 horas, só, né? No primeiro filme, vale lembrar que não tem nenhuma aparição da Mística como ela mesma, né? Como a atriz que interpreta ela. Toda vez ela tá ou como outro personagem ou com aquela aparência azul. Durante as gravações do primeiro filme, a Rebecca Romijn quase não interagiu com o resto e ela achava um saco. Só que isso tinha um motivo maior, a ideia é que não vazasse nada pra imprensa. Só que mesmo assim ela ficou bem decepcionada. I actually didn't really feel like a big part of the movie because I was always kind of isolated in my dark little painting room. Esses cuidados todos valiam também pro resto do elenco, mas obviamente que não eram tão tensos assim. E aí o tempo todo isso era reforçado com o elenco, ao ponto deles terem que usar casaquinhos para circular na produção. Não que isso protegesse muito, né? Mas era o que tinha. Do me a favor, one more time, wherever you're going until we're ready to actually roll cameras. Please keep the coat on, because we have photographs of Sabretooth, Cyclops' Vise, we have photographs from on the set, probably have photographs of me yelling at people, all on the internet and on Entertainment Tonight. Agora uma curiosidade bem legal, além de personagens de X-Men, você sabe qual é a semelhança entre a Famke Janssen e a Halle Berry? As duas já foram Bond Girls, a Famke foi em GoldenEye e a Halle Berry foi em Um Novo Dia para Morrer. Sobre a Jean, duas outras possibilidades de atriz foram a Maria Bello e a Lucy Lawless, a Xena. No caso da Lucy Lawless, ela recusou porque Xena estava super em alta e ela não teria como conciliar as duas agendas. Uma personagem que eu gostava muito na série animada e nos videogames e que no filme me desapontou um pouco na época que eu assisti foi a Vampira. Eu senti muita falta daquele mulherão sexy, super power dentro do filme. A Vampira que a gente conhece tem poder de invulnerabilidade, ela pode voar,
tem super força e os 7 sentidos. Tudo isso graças ao contato que ela teve nos quadrinhos com a Miss Marvel. Porque o poder raiz da vampira é o de absorver a energia vital e o poder das pessoas que ela toca. O que acontece é que os direitos da Miss Marvel não estavam incluídos nesse pacote que a Fox negociou quando ela comprou os X-Men. Então, nada que tivesse relacionado minimamente a essa personagem poderia aparecer no filme. E aí, como resultado, eles decidiram fazer uma abordagem diferente da vampira. Eles meio que fundiram a Jubileu, por conta da relação com o Wolverine, com a Kitty Pryde, por conta dessa perseguição, né, que ela virou o alvo da Irmandade. Com a Jean aconteceu algo parecido, mas o contrário. Por conta de orçamento, alguns personagens tiveram que ser reduzidos, outros cortados, e algumas cenas e locações que iam aparecer, tipo a Sala de Perigo, precisaram ser cortados. No caso da Jean, as habilidades médicas e políticas, elas seriam do Fera, que precisou aí ficar fora por conta do dinheiro, e ele só veio aparecer no terceiro filme. E se você tava sentindo falta da polêmica que eu prometi lá no começo do vídeo, aqui já vai uma boa, viu? Com relação ao elenco secundário, a fila que se formava ali para testes era basicamente compostas de novinhos e gostosinhos, bem ao gosto do nosso diretor aí, do Bryan Singer. Ele naquela época namorava o Adam Robitel, que mais adiante veio a dirigir aí o Escape Room. Aqui no filme dos X-Men ele ganhou um cameo, e até aí é totalmente compreensível, certo? Um namorado ajudando o outro tá fazendo aí uma rendinha extra lá pra casa, certo? O problema é que durante as gravações do filme, uma galera começou a dar entrevista dizendo que o Bryan Singer estava oferecendo papel em troca de sexo. Esse burburinho acabou fazendo com que todos os olhares fossem direcionados pro Alex Burton. Ele era um ator com 18 anos, sem nenhuma experiência anterior, e que tinha dito já que o Bryan Singer tinha feito o personagem dele, o Pyro, especialmente pra ele. E aí, 8 dias depois do lançamento do filme, adivinha? O Alex processou 3 amigos e sócios do Bryan Singer, alegando que ele tinha sido drogado e abusado por esses caras. A acusação ainda dizia que um dos caras tinha ameaçado ele de agressão física durante o período de julho de 1999 até maio de 2000. Além disso, um dos caras ainda ameaçou usar toda a influência que ele tinha no mercado para garantir que o Alex nunca mais conseguisse nenhum papel na área de entretenimento. E no final das contas, essa influência nem precisou ser usada, viu? Porque o Alex ficou tão traumatizado que ele mudou de nome e nunca mais fez nada em Hollywood. Pra sequência, o personagem ficou mais relevante e o ator, obviamente, foi substituído pelo Aaron Stanford. E sabe aquele cara que ameaçou usar influência? Pois ele estava respondendo um processo por abuso sexual de um rapaz de 13 anos. Dentro do set, o problema do Bryan Singer era o temperamento dele. Durante as gravações, ele tomava uma série de medicamentos e o estado dele estava sempre meio alterado. Em entrevistas, ele dizia que eram remédios para as costas, porque ele tinha muitas dores, mas a galera do set dizia que não era bem isso não, era uns tóxicos aí. Porque além desses medicamentos, o Bryan Singer atrasava nas gravações, tinha umas mudanças repentinas no humor e uma série de caprichos muito bizarros. Um dos caprichos que ficou aí marcado foi uma cena com a Mística. Ele pediu que ela fosse preparada, e aí você lembra daquelas 9 horas que ela precisa passar por pintura e prótese, e chegou na hora que ela estava prontinha, ele simplesmente decidiu que não queria mais usar a personagem. O cenário chegou num ponto que o Kevin Feige, que é hoje o presidente da Marvel, e na época ele era um executivo da Lauren, teve que ser mandado pro set para dar uma segurada na emoção do Bryan Singer. O resultado final dessa produção foi uma abertura de 54 milhões de dólares só nos Estados Unidos. O filme ganhou alguns elogios da crítica e acabou dando sinal verde pro Bryan Singer fazer uma sequência com um incremento aí de 50 milhões no orçamento. Com esse incentivo financeiro e nenhuma punição pelo que tinha acontecido até agora, o estúdio foi criando um monstro, porque o Bryan Singer começou a ficar muito pior. Só que como o lucro estava vindo, o estúdio fazia uma vista grossa ainda. Durante as gravações do segundo filme, o Gary Goddard, que era um produtor da Broadway e amigo do Bryan Singer, era uma figurinha recorrente lá nas gravações. Acontece que o Goddard, assim como o Bryan Singer, também tinha algumas acusações aí de estupro de menores. No caso dele, a gente tinha até o Anthony Edwards, que era um ator de ER. No segundo filme, o clima esquentou muito mais rápido, ao ponto do Tom DeSanto, o produtor do Bryan Singer, e o diretor brigarem feio. A preocupação do produtor era legítima. Eles estavam gravando uma cena no X-Jet, só que o Bryan e outras pessoas do set estavam muito loucos de droga. Mesmo tentando impedir que a cena fosse gravada, ela começou, mas precisou ser interrompida depois que o Hugh Jackman se machucou e saiu todo ensanguentado de
cena. As filmagens retornaram no dia seguinte, mas o DeSanto foi convocado imediatamente para Los Angeles. E aí os atores que estavam lá naquele dia se juntaram, todos vestidos de X-Men, e foram até o trailer do Bryan Singer para dar um esculacho nele. Ameaçaram se demitir caso o DeSanto fosse desligado do projeto. Foi durante essa briga que a Halle Berry soltou uma frase célebre pro Bryan Singer, que é "You can kiss my black ass". Essa frase é bastante clássica e sempre foi muito comentada, mas até então ninguém sabia qual era o contexto dela. Mesmo com esse monte de barraco, outro hit saiu. X-Men 2 faturou mais de 408 milhões de dólares ao redor do mundo, um faturamento bem maior do que o anterior. E aí o Bryan Singer foi se dedicar a outros projetos, como o Super-Homem, o Retorno, onde teve mais um caso de abuso sexual de um menino de 17 anos que foi abusado aí na Premiere. Em 2014 e 2016, o Bryan Singer volta para tentar dar uma levantada na franquia, e os casos avulsos de abuso e estupro seguem crescendo. Quando ninguém mais estava acreditando que alguma coisa fosse acontecer com ele, chegou o ano de 2017 e mostrou que as coisas seriam um pouco diferentes. O Bryan Singer começa a dirigir o Bohemian Rhapsody, e em novembro a hashtag MeToo estoura e expõe um monte de figurão do cinema, que foi o caso lá do Harvey Weinstein e vários outros. Nesse mesmo período, ele começa a dar uns furos no set do Bohemian e deixa todo mundo na mão, inclusive o pessoal do Queen. Só que agora, diferente das outras vezes, alguém tomou uma iniciativa e demitiu o cara. Desde então ele não conseguiu mais nada em Hollywood. Graças, né? Agora, voltando ao nosso tema principal, que é o primeiro filme, o Kevin Feige, além de ter ido lá nos bastidores para dar um puxão de orelha no Bryan Singer, ele também fez um cameo nesse filme. Numa entrevista que ele deu para um podcast chamado Maltin on Movies, ele disse que ele foi um dos caras técnicos lá da Arma X. Ele é o cara que tira as garras do Wolverine de dentro do forno. E ele só topou aparecer no filme porque ele estaria 100% coberto. Então agora, quando você for rever o primeiro X-Men, saiba aí que o chefão da Marvel tá lá dentro. Outro cameo que a gente tem nesse filme é o do Stan Lee. Sim, se você acha que começou lá no MCU, tá redondamente enganado. Ele aparece aqui também. E sabe a mansão do Professor Xavier para jovens excepcionais? Pois ela já foi usada como locação para várias outras produções. Ela aparece em Billy Madison, um herdeiro bobalhão. Ela também já foi a mansão do Lex Luthor em Smallville e a mansão Queen em Arrow. Em relação aos quadrinhos, o roteiro do filme tomou algumas decisões que deixou a história um pouquinho diferente do que ela realmente é. O X de X-Men nos quadrinhos vem de extra, que é essa capacidade adicional que as pessoas têm, né, que os mutantes têm em relação aos homens. No filme, a gente tem o Xavier dizendo que o X é por conta dele. Além das histórias de origem do Magneto e da Vampira, que aparecem no primeiro filme, também foram escritas aí as histórias do Ciclope e da Tempestade. Na origem da Tempestade, a gente veria ela descobrindo os poderes dela e causando devastação na cidade que ela morava no Quênia. Com o Ciclope, os poderes se manifestariam dentro do banheiro da escola e ele ia sair destruindo tudo. No caso dele, essa cena acabou sendo gravada, mas muito depois, lá pro X-Men Apocalipse. Na cena em que o dispositivo do Magneto é acionado, a Jean é a única que tem uma reação física àquele flash. Esse momento é onde a força da Fênix é despertada e é o início do arco que foi desenvolvido nos dois próximos filmes. O segundo filme tem esse ponto expandido durante uma conversa entre o Ciclope e a Jean, quando ele diz pra ela que ela nunca mais foi a mesma depois dos eventos da Estátua da Liberdade. Focado em incorporar o Wolverine, o Hugh Jackman mergulhou de cabeça no personagem. Uma das coisas que ele fez para se aproximar dos quadrinhos foi colocar um caco, a palavra bub, que é o equivalente ao meu chapa aqui em português. Essa frase foi dita pelo personagem a primeira vez lá em 1975, na edição número 94 dos X-Men, e desde então foi incorporado ao personagem e virou meio que o bordão dele. Durante as primeiras cenas de luta do Wolverine, as garras eram de metal de verdade. Acontece que acabou dando muito ruim numa cena que ele lutava contra o dublê da Mística. No meio da coreografia, ele tinha que atacar o braço dela e ela perdeu o timing e acabou se machucando quando ele deu uma agarrada aí no braço dela. Ele ficou morrendo de medo de levar um processo, mas no final deu tudo certo. A partir daí, garras falsas começaram a ser produzidas e a gente tinha então versões de plástico e versões de borracha. E sabe quantas garras foram produzidas ao todo? Mais de 700. E elas foram usadas entre Hugh Jackman e os seus 4 dublês do filme. Ostentação pura, hein? Mais ostentação que isso foi a cadeira do Xavier. Com a conclusão da gravação do primeiro filme, eles fizeram leilão de algumas peças e a cadeira do Xavier foi um dos itens arrematados aí. Quem levou foi o advogado do Patrick Stewart e olha só como o investimento valeu a pena. Para gravar o segundo filme, a produção achou que ia ficar muito mais barato se eles alugassem a cadeira
cadeira do que construíssem uma nova. Então, o retorno aí do investimento aconteceu muito mais rápido do que ele esperava. E falando em gastar dinheiro, uma mudança de cronograma no primeiro filme fez com que dinheiro saísse assim, ó, voando no projeto. O que acontece é que para julho de 2000 estava previsto o lançamento de Minority Report, lá do Steven Spielberg. Só que ele desistiu desse lançamento, então X-Men precisou ser puxado. Com isso, a produção contou com 7 empresas diferentes cuidando dos efeitos especiais do filme. E aí, junta isso com a correria, a versão final do filme tem alguns efeitos que não foram finalizados. Para você ter uma ideia do perrengue, as últimas cenas do filme foram gravadas na Califórnia no final de maio e o filme foi lançado no meio de julho. Pensa no sufoco. Outro sufoco que rolou aí foi com a Rebecca Romijn, na cena em que ela dá uns chutes na cara do senador dentro do avião. Durante as filmagens dessa cena, ela acabou chutando a cara dele de verdade e ele depois disse que perdoava porque ele tinha sido chutado na cara por uma modelo super linda. Eu acho que ele merecia mais um chute só por esse comentário escroto. Outro que levou um chute, só que de mentirinha, foi o Wolverine. No caso dele, o pessoal da pós-produção colocou um barulho de metal quando a Mística dá um chute no saco dele, pra meio que dizer que ele tem bolas de aço. Isso aqui é perrengue? Tem mais perrengue aqui. O Hugh Jackman, no primeiro dia de gravação, ele acordou bem cedo para tomar um banho. Só que de manhã não tinha água quente no set, ele teve que tomar um banho muito gelado. E isso acabou virando tradição para toda vez que ele interpretou o Wolverine. A ideia dele era ficar muito puto e já chegar virado no Jiraiya, como é o estado normal do Wolverine. E pra gente fechar os perrengues, aqui um perrengue chique. Na disputa de xadrez entre o Xavier e o Magneto, nenhum dos dois atores sabiam jogar. Eles precisaram trazer um especialista em xadrez para que eles pudessem fazer os movimentos certinhos. Como curiosidade final, eu deixei essa que fazia muito sentido na época do lançamento do filme, mas com o desenvolvimento dos filmes de herói foi caindo por terra, os uniformes coloridos. So one of the reasons they don't run around in say the comic book outfits of a bright yellow bodysuit is that might be kind of goofy today and would be not very realistic. So we've tried to design from the uniforms to the powers that they have that these people might yet be among us. A produção fez piada de bastidor na época. Gene? Gene? You saucy wench? Gene? Depois colocou piada dentro do filme. You actually go outside in these things? What would you prefer? Yellow spandex? Mas no final das contas a própria franquia teve que abraçar os uniformes coloridos que vieram para substituir as roupas de couro aí que não deixavam nem os atores se mexer direito. E mais uma vez, não sou eu que tô dizendo. It was all leather, so you know the more you wear it, obviously the more flexible it gets. But we had to kind of, do you remember the scene in the movie where we approached the Statue of Liberty at the end and we had to kind of hop over the seawall? And it's like, you know, 1.5 feet, 2 feet, you know, but you do have to take a step over or, you know, put your hand on it and hop. And they rolled camera, and it was the first time all of us were in our suits, and none of us could get over this wall. I could hop over like this, but I can't promise you I'll land every time. Oh my God! Whoa! Careful. It's just impossible to get your leg up. Bom, e com isso a gente encerra o nosso papo sobre X-Men e um pouquinho da trajetória do Bryan Singer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe. Se inscreve no canal, deixa o seu like, me conta o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Até já!